Podemos, então? Olá, nesta série Aprofundando na Bíblia, nesse momento eu quero trabalhar com vocês a história de Abraão. Abraão é uma pessoa muito importante na Bíblia, extremamente importante. Nós vamos ver aqui no começo da Bíblia, né? Livro de Gênesis, é o comecinho de tudo. Logo no início mesmo da humanidade, Deus já estava preparando todo o plano da salvação. A gente já viu em vídeos passados que em Gênesis 3,15, logo depois do pecado, Deus ele fez o primeiro anúncio do Evangelho, quando ele disse que a semente da mulher, o descendente da mulher, um filho de Eva, ele esmagaria a cabeça de Satanás. E Satanás conseguiria apenas ferir o seu calcanhar. Isso era o anúncio de Jesus Cristo, ou seja, logo depois do pecado, Deus já disse: vai vir o Salvador que vai vencer o mal, vai vencer o diabo, e vai vencer o pecado, e vai vencer a morte, e vai vencer a destruição que o pecado fez. É muito interessante isso, porque Deus foi o primeiro que pregou o Evangelho, e Adão e Eva, logo depois do pecado, já ouviram o Evangelho da própria boca de Deus. Pois bem, e aqui na história de Abraão, nós vemos logo isso começando a se cumprir, né? Deus trazendo aí o cumprimento, aí, já começando a cumprir essa promessa dele. Deixa eu explicar para vocês a diferença entre Abrão e Abraão. São a mesma pessoa, o nome inicial de Abraão era Abrão, significa pai exaltado, mas depois que Deus chamou ele correspondeu ao chamado, Deus mudou o nome dele lá na frente, e Abrão passou a se chamar Abraão. E Abraão significa pai de uma multidão ou pai de muitas nações, mostrando que o projeto de Deus para a vida dele era muito grande. Assim também como a esposa dele chamava-se Sarai, depois teve o nome mudado para Sara. Sarai significa minha princesa, Sara significa princesa. Sarai, minha princesa, uma princesa de pequena envergadura, mudando para Sara, princesa de maior envergadura, mostrando também o propósito de Deus para a vida de Sara, mulher de Abraão. Então nós vemos aqui na Bíblia que Deus chamou Abraão. Como? Abraão ele vem da linha semítica, Abraão vem de Sem. Existiam então 3 homens que deram origem a todos os povos do mundo depois do dilúvio, Sem, Cã e Jafé. Sem era o mais velho e Sem gerou uma descendência, como a gente vê em Gênesis 11, a partir do verso 10, que vem falando quais são os descendentes de Sem. Estas são a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Aí tem toda uma sequência de nomes e chega até Terá, descendente de Sem, de Arfaxade, de Éber, e que finalmente Terá gera Abrão, inicialmente, e de Abraão, toda a história se segue na linha da salvação, que é a história de Abraão. E em Gênesis 12:1 existe o chamado de Abraão, de Abrão ainda. Ora o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló seu sobrinho com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Harã era uma cidade do meio do caminho. Seu pai Terá saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. A Bíblia não desce detalhes por que ele fez essa saída. Ficou um tempo em Harã, Terá morreu, cidade de Harã, e dali Abrão saiu para cumprir esse chamado de Deus. A tradição judaica diz que Terá, o pai de Abrão, era um fabricante de ídolos, era um fabricante de estátuas de deuses. Ele era um comerciante, um fabricante de ídolos, né? De estátuas para fins religiosos, imagens de escultura para fins religiosos. Era um fabricante de ídolos. E porque o povo se tornou idólatra, né? O povo se tornou idólatra. Então, Terá era um homem que se aproveitava, né, da idolatria das pessoas, aproveitava no sentido comercial para viver. Então, ele era um fabricante de estátuas, de imagens de escultura para fins religiosos. E Deus chama um filho desse homem para ser o pai da fé, para abandonar a idolatria
e para adorar o Deus vivo, que pode ser adorado somente em espírito e em verdade. Não tem estátuas, não tem representações feitas por mãos humanas. E Deus chama um homem que era filho de um fabricante de ídolos, de um incentivador da idolatria, para ser um homem que teria fé no Deus espiritual, no Deus espírito, no Deus que não tem representações em imagens de escultura, não é ídolo humano. E esse é muito impressionante. Muitas vezes acontece isso na vida. Deus chama os improváveis. Se essa história, se essa tradição judaica for verdade, talvez o próprio Abraão ajudava o pai a fazer ídolos e talvez fosse ele o continuador dos negócios da família, ou continuaria também os negócios da família. E Deus chama exatamente uma pessoa que estava envolvida com a idolatria para ser um homem que iria revelar ao mundo uma fé monoteísta, uma fé espiritual totalmente, da qual viria finalmente Jesus, o Cristo, e a salvação de toda a humanidade. Isso é muito importante para você que às vezes se acha uma pessoa improvável. Muitos de nós achamos assim: nossa, eu sou improvável. Deus não vai me usar, Deus não vai me chamar, eu nunca vou ser cristão, eu nunca vou ser crente, eu não dou conta, eu sou muito atrapalhado, tem muita coisa errada na minha vida, a minha vida tem um passado muito complicado, eu fiz muita coisa errada. Não, não pense assim. É muito comum Deus chamar improváveis. Improváveis. Abraão é o exemplo. Nós podíamos falar de Jesus. Jesus era um improvável. Quando ele se manifestou em Israel, o que diziam os líderes da nação? Da Galileia pode vir alguma coisa boa? Ele não é um filho de carpinteiro? Como quem diz, ele é uma pessoa de pouca importância, é uma pessoa que vem de uma região, Galileia era uma região desprezada, considerada uma região miscigenada com gentios, pior que Samaria até, era uma região miscigenada, uma região desprezada. E dali veio o maior de todos os homens, dali veio o Salvador de todos os homens, o Senhor de todos os homens, o Rei de todos os homens, o próprio Filho de Deus. Isso é muito comum com Deus. Deus ama pegar pessoas desprezadas, que ninguém dá nada por ela, e levantá-la. Isso é o poder de Deus de usar os improváveis. Os improváveis. Se nós fôssemos ler a descendência de Jesus lá em Mateus, nós iríamos ver que tem duas mulheres lá na descendência dele. Uma é Raabe e outra é Ruth. Raabe era uma prostituta. Jesus tem uma das suas avós prostituta. Jesus, prostituta. Mas uma prostituta que se converteu. Uma prostituta que mudou de vida. Uma prostituta que deixou a vida errada de idolatria, de prostituição e foi servir ao Deus vivo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo é possível. Temos também Ruth. Ruth era moabita. Moabita veio de Moab. Moab é filho de incesto. De Ló com uma de suas filhas. Filha de incesto. Vergonha. Vergonha. Contudo, Ruth se tornou também uma das avós de Jesus. Então Deus usa os improváveis, as pessoas que têm uma vida toda atrapalhada, que ninguém dá nada por ela, considerado incompetente, considerado fraco, considerado desprezível. E Deus tem prazer em chamar. Por isso, nunca se considere pequeno ou incapaz para servir a Deus. Deus ama você e Ele ama levantar aqueles que os homens desprezam. E nós vamos continuar nos próximos vídeos a falar mais sobre Abraão. Deus te abençoe muito, fica na paz do Senhor Jesus, na sua graça e até o próximo.